Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo. A gente vai para mais uma aula de Química. Pega lá sua apostila novinha que você acabou de receber e vamos ao módulo 19. Ah, eu não fui para a escola, não recebi minha apostila. Não tem problema, acompanhe aqui com o vídeo que você vai estar bem também, tá? Então, o módulo 19, pessoal, frente 1, né? Esqueci de avisar. Ele vai falar um pouco sobre físico-química, né? A gente vai continuar falando. E aqui mais especificamente, olha só o título. Propriedades coligativas, pressão máxima de vapor. Basicamente, pessoal, nós vamos estudar o fenômeno físico, tá? Da evaporação, tá? Isso aí já está até saturado. Nossa, a gente estuda evaporação desde lá de pequenininho, lá no prezinho, estados da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Só que agora, pessoal, a gente vai explorar além do simples estado ou da simples passagem. A gente vai ver por que que isso acontece, o que que influencia, qual que é o principal fator que causa isso, tá? Então, óbvio, né? Para começar, a gente começa do básico. E o que que a gente vai ver? Primeiro, a evaporação, óbvio, é a passagem do líquido para o gasoso. Só que para quem tá ligado, para quem lembra, a evaporação ela acontece de forma lenta, porque nós temos também a ebulição. A ebulição já é um processo acelerado por algum fator, né? Geralmente a temperatura. Então dá uma olhada na ilustração. Evaporação em um ambiente aberto. Então você tem ali ó, 1 litro de água dentro de um pote. Repare que esse pote está aberto. E olha a temperatura ali do lado. Baixa, relativamente baixa, 25 graus. Depois de um ΔT, o que que é o ΔT? Um tempo, né? Esse recipiente, ele vai ficar vazio, mas pensa comigo, 1 litro de água, né? É bastante coisa. Então, eu acredito, né, que esse ΔT ele vai ser longo. O tempo a passar vai ser grande. E por que isso? Porque a temperatura ainda está baixa, tá? E repare nas setas. O que são essas setas junto das bolinhas azuis? Essas setas indicam as moléculas de água, né, se desprendendo do volume inicial. Então, cada moléculazinha dessa que foi solta diminui o volume de água dentro do pote, tá? E repare que não tem tantos assim saindo. E por que isso? Porque a água, ela é uma substância, tá? De difícil evaporação. Mas a gente fala mais disso daqui a pouco. Olha o exemplo de baixo. Repare que o volume é igual, 1 litro. A temperatura é igual, o frasco é igual. Mas repare na quantidade de moléculas que está se desprendendo do volume inicial. Ela é muito maior do que a água. Então, visualmente, você já consegue imaginar que o ΔT do éter vai ser muito menor do que o da água. Por quê? Porque ela consegue, as moléculas conseguem se desprender com muito mais facilidade do que a água. E por que isso acontece? Tá? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. Tá? Por que que algumas substâncias têm ponto de evaporação, né? Temperatura de evaporação mais altas que outras? Ou seja, por que que algumas substâncias evaporam com mais facilidade que outras? Tá? O nome disso é volatilidade. Então, por que que algumas são mais voláteis que outras? Tem substância que só de você abrir, né, o recipiente, você sente o cheiro dela. E por que isso? Porque ela sai facilmente, né? Ela consegue se desprender do volume inicial, tá? Então, olha só, vamos à explicação. As moléculas que ficam ali na superfície, ó, né, mas em contato com a atmosfera, aos poucos elas vão se soltando, tá? E passando do estado líquido para o gasoso. E por que que isso acontece? Tá? Isso vai acontecer porque as moléculas, e aí vem ali as ligações intermoleculares, né? Tem ligações entre elas, e algumas são mais fortes, outras são mais fracas.
Então, obviamente, que as ligações que ocorrem entre as moléculas de éter são bem mais fracas do que as de água. E isso faz com que as moléculas de éter se soltem muito mais facilmente. Dá uma olhada aqui. O que vai acontecer se eu deixar o recipiente fechado? Nada, tá? Por que nada? Porque não tem para onde essa molécula ir, né? Ela vai difundir para que lugar? Então a gente só tem a evaporação, pois no início não tem vapor, tá? Ou seja, veja bem aqui, ó, na figura B, a evaporação e começa a condensação, ou seja, tá vendo que tem um equilíbrio? O próprio gás que é produzido, ele volta a ser líquido de novo. Então, você atinge um equilíbrio líquido-vapor, e isso faz com que o volume, né, não seja alterado. Conclusão: em um recipiente fechado, depois de um tempo, em clima, perdão, em cima do líquido, temos vapor que está em equilíbrio dinâmico. O que que é isso? Que apesar de estar em equilíbrio, ainda está havendo essa troca, mas a quantidade é exatamente igual, então você não altera a quantidade de gás nem de líquido. Vamos lá. Eh, Beleza. Veja bem, se eu preencher esse espaço aqui, ó, com o gás que não havia, quer dizer que esse gás ele vai aplicar uma força na parede do meu recipiente, porque ele vai querer sair, né? É a mesma coisa que quando você abre um refrigerante. A garrafa tá dura, rígida. Quando você abre, você ouve o barulho característico, que é o gás saindo, e automaticamente a parede ali da garrafa ela se torna mais maleável, porque não tem mais gás fazendo força para fora, né? Então, a pressão de vapor de um líquido, ela é a pressão que o vapor exerce quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Se facilitar para você, entenda a pressão como uma espécie de força. Então, substitui, tá, a palavra pressão por força. Olha só, a força de vapor de um líquido, perdão, a pressão de vapor de um líquido é a força que o vapor exerce com, quando em equilíbrio com o líquido. Ou seja, ele está empurrando a parede do recipiente, né? Isso é pressão de vapor. E a gente consegue mensurar. O que que é mensurar? Calcular isso com um aparelhinho. Dá uma olhada nesse aparelho. É o mesmo recipiente, só que agora olha só. Ele tem um furo do lado com um canudo tortinho, tá vendo? Para que serve isso? Esse canudo, ele está preenchido, tá, com mercúrio. E aqui você tem vácuo, tá? Então, aqui apenas a força atmosférica está agindo. Quando você tem uma pressão de vapor dentro do recipiente, ele vai pressionar as paredes. Qual é o único lugar que ele consegue sair? Pelo canudinho. Então ele vai empurrar esse mercúrio. Então aqui o mercúrio ele vai subir. A quantidade de milímetros que subir aqui vai ser a pressão exercida por esta substância, pelo vapor dessa substância. Então, olha só, a pressão de vapor da água, por meio de experimento, é de 17,5 milímetros de mercúrio. Por que milímetro de mercúrio? Porque foi a quantidade de mercúrio que subiu. Mercúrio é líquido, né? O éter, por sua vez, dá uma olhada, gente. É infinitamente não, né? Mas é dezenas de vezes maior. Olha isso. Enquanto o da água é 17,5 milímetros, o do éter é 442 milímetros, tá? Dá mais de meia atmosfera. Isso é muita coisa. E isso explica por que que o éter evapora tão rápido e a água não. Se você deixar um vidrinho de éter aberto, ele evapora na hora, ali rapidinho, tá? Você consegue observar o volume dele diminuindo, né? Vamos lá. Essa pressão de vapor, obviamente, ela pode ser aumentada ou diminuída conforme você altera as variáveis. Dá uma olhada no recipiente aqui, ó, né? Que tipo de variável a gente tem? Volume, né? Que é o tamanho do recipiente. E tem o volume do éter também. Temperatura.
Então, existem alguns fatores que podem fazer a pressão de vapor aumentar e diminuir. Todo mundo, se não fez, um dia vai fazer isso, que é a famosa panela de pressão. A panela de pressão, ela usa a pressão de vapor a nosso favor. Por quê? Porque dependendo da pressão que você coloca, você consegue elevar uma substância acima da temperatura de ebulição, né? Então, a gente faz isso principalmente com a água, para que a gente possa acelerar o cozimento do alimento. Então, olha só, a temperatura mais elevada tem um maior número de moléculas e possui energia suficiente para escapar da superfície de um líquido. Se você não deixa ela escapar, ela vai continuar no estado líquido e você consegue elevar essa temperatura. Óbvio, né, que você tem que ter um controle para não acontecer nenhum acidente. Por isso que muita gente tem medo da panela de pressão e é para isso que serve aquela válvula que tem em cima, para ir liberando a pressão aos poucos e a panela não explodir, né? Porque existe limite. Então, a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura, né? Dá uma olhada aqui, ó. Menor temperatura, maior temperatura. Por que isso? Porque você faz com que as moléculas se movimentem mais rápido, né? E assim ela consegue se desprender mais facilmente da superfície aqui da amostra inicial. Dá uma olhadinha no gráfico, ó. Então, a 20 graus é quase nada de pressão, né? Só que a 120 graus, dá uma olhada nisso aqui. São 2 atm quase, duas atmosferas, o dobro da nossa atmosfera, né? É muita coisa. Opa, aí. A natureza do líquido. Cada líquido naturalmente apresenta uma pressão de vapor. Então, como vocês já repararam no experimento inicial, o éter ele é infinitamente maior do que o da água, tá? Mas entre eles existem outras substâncias que se encaixam. Então a acetona, né? A acetona, aquela que usa para tirar esmalte, né? Ele também tem um vapor de pressão de vapor, perdão, bastante alto. Tanto que quando se utiliza, o local fica com bastante cheiro. Se você passa na frente, né, de um salão que faz unha, né, você automaticamente vai sentir o cheiro de acetona, porque ele volatiza muito rápido. O álcool também, quando a gente usa para passar na mão, o cheiro sobe na hora, né? Então isso é bastante comum, tá? Mas isso vai depender realmente da natureza, que é aquilo que eu falei para vocês, das ligações, né, intermoleculares. Quanto mais forte ela for, maior vai ser perdão, menor vai ser a pressão de vapor. E quanto mais fraca ela for, maior vai ser a pressão de vapor. Então a gente pode dizer que elas são inversamente proporcionais. É, já comentei sobre a pressão de vapor e o ponto de ebulição, e olha só que interessante. A panela de pressão, né? Então aqui dentro você tem água que ferve acima de 100 graus, tá? Como a panela está fechada, você começa a soltar bastante, perdão, você começa a soltar bastante vapor d'água aqui dentro. Como a panela de pressão ela tem uma borracha na tampa, esse gás não sai, tá? Ele fica preso aqui dentro. Só que você, por estar a 100 graus, você começa a jogar mais gás aqui dentro. E isso cria uma pressão enorme. Tanto que se você não faça isso em casa, mas se alguém soltar esse pininho aqui, ó, a tampa não abre, porque está empurrando de baixo para cima, né? E tem a borracha que prende e não permite que saia. E aí existem dois mecanismos. Primeiro, a válvula de pino, que faz com que a pressão saia aos poucos e não deixe a panela explodir. E tem a válvula de segurança, que caso a válvula de pino entupa ou pare de funcionar, ela libera o excesso de pressão e impede o funcionamento. Se as duas falharem, aí sim, tá? A panela vai explodir. Então tem que tomar muito cuidado quando for usar isso aqui. A grande vantagem é que você consegue uma pressão maior e assim você cozinha o alimento com muito mais facilidade, tá? Bom, gente, é isso. Para quem chegou até aqui, como que vai funcionar? Acho que o Suzuki vai falar com vocês também, mas a gente vai fazer uma semana aula gravada, outra semana uma atividade postada. Tomem muito cuidado, tá? Como vocês sabem, se antes já era assim, agora vai ser cobrado ainda mais, tá?
essas aulas e atividades vão compor ali a avaliação formativa e os trabalhos, ou seja, um terço da nota de vocês. Então, mas peço que tenha ali um comprometimento, é uma aula só a cada 2 semanas, né? Não vacila, aproveita, garante esses pontos, porque PGA, PGB e prova específica são mais complicadas. E como sempre, se vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida, pode falar comigo, tá bom? Neste momento, se quiserem, façam a atividade, exercícios propostos, ou, né, vocês podem aguardar até semana que vem, que eu vou passar uma atividade referente à aula de hoje, tá bom? Agradeço a presença de vocês e até a próxima.